Formado lá na USP, grande especialista em bem-estar animal, me ajuda bastante nas propriedades que eu atendo e na Federação Paulista de Hipismo. E é o segundo ano que ela vem dar palestra aqui também, né? Então aproveitem para sugar, que essa moça aqui tem muito conhecimento. Obrigado mais uma vez, Laurinha. Obrigada eu. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. O som só está saindo ali, fica meio esquisito, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. A Sofia pediu para eu fazer uma apresentação rápida. Então, meu nome é Laura, eu sou formada em 2002 na Universidade de São Paulo, onde eu fiz meu mestrado também em bem-estar, com o professor Zanella, que é uma referência mundial aí no assunto. E agora, recentemente, terminei uma outra pós na termologia clínica lá da medicina humana, da USP. Tá? Então, hoje a gente vai falar uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é assim, no ano passado, a gente foi contratado para fazer um levantamento técnico sobre as nossas práticas nos eventos hípicos. E o pedido era isso, uma long list, uma lista de tudo que acontece de bom e de ruim, para que a gente pudesse ter numa abordagem técnica, né, numa medição mesmo, para que a gente pudesse saber o que a gente está fazendo de bom, de ruim, de médio, o que dá para arrumar, o que é mais complicado de arrumar, tá? E com isso tocar um pouco o nosso esporte para frente, tá? A ideia aqui hoje, na verdade, não é uma palestra expositiva. A gente pensou em, assim, vocês darem sugestões para a gente e até se alguém se voluntariar a ajudar no sentido assim, nossa, vamos fazer uma reunião com tal entidade, tal pessoa, tentar sair daqui com algumas medidas mesmo, de ações, tá? Os bons congressos médicos que a gente vai, no final, eles têm esse brainstorming. Então, a gente cria coisas ao final. Não é só bater palma, tomar café, fazer networking, mas, de fato, pensar em ações. Tá? Pensar, tem um monte de gente jovem aqui, né? Tiago, acho que nós somos mais velhos. Daqui a pouco são vocês aí, já são vocês que estão aí. E a gente está com muita necessidade de melhorar, como eu vou tentar mostrar para vocês. Tá? Então, quem pagou por esse relatório técnico foram os confederados da Confederação Brasileira de Hipismo, tá bom? Então, a ideia foi essa, trazer esse resultado para quem, de fato, solicitou o serviço, tá? Aí. Então, não sei se dá para todo mundo ver aí no fundo, tá? Dá para ver mais ou menos? Não tem muito texto, tá? É mais foto, só no começo. Então, o que a gente fez? Foi solicitada uma análise referente a um levantamento inicial, que foi feito através de uma coleta de dados, incluindo os atores neles envolvidos. Quem que são os atores? Todo mundo, nós, os tratadores, os proprietários, todo mundo, tá? Lembrando que o bem-estar animal ele é um conceito que está debaixo de um guarda-chuva muito maior, que é o bem-estar único, que envolve o bem-estar dos humanos e do ambiente. Então, não dá para a gente falar de bem-estar animal de maneira isolada, tá? Então, quais foram os objetivos desse documento? Constituir uma orientação sobre o bem-estar animal no contexto das práticas, a ser integrada posteriormente na esfera regulatória. Então, o objetivo desse relatório é que ele se transforme numa melhoria das normas, tá? É para isso que ele foi solicitado. Sempre observando os preceitos modernos da ciência do bem-estar, da neurociência e da etologia de animais e do direito ambiental, que vocês vão ver que é uma área que a gente está esbarrando de uma maneira um pouco perigosa. E aí eu já coloquei aqui, então, eventuais envolvimentos legais do que a gente está fazendo. Tá? O Brasil tem uma normativa de proteção animal, uma das mais avançadas do mundo. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E tendo em vista o movimento mundial atualmente nomeado de licença social para operar. Quem nunca ouviu falar esse termo, dá um Google, faça esse favor para o esporte equestre, porque a licença social para operar é um movimento mundial que tem acabado com muitos mercados ao longo da história da humanidade. Basicamente, ela é como a sociedade extra-cavalo enxerga as práticas que a gente faz aqui dentro. Tá? Essa licença social para operar, alguns juristas chamam ela de segunda camada de leis,
Então, na verdade, ela é uma lei que não está no papel, mas ela é a pressão da sociedade. E em países de primeiro mundo, principalmente, a pressão da sociedade ela vira lei, numa última instância. Tá? Essa licença social ela é mundial e ela é um movimento que a gente não pode brecar. Ninguém tem esse poder. Tá? Ela faz parte da evolução retórica, filosófica da humanidade. Tá? E, por último, que eu quero que vocês nunca se esqueçam, sempre oferecendo o benefício de toda dúvida aos animais. Se eu estou em dúvida sobre uma prática que eu estou fazendo, ou se a ciência ainda não me disse se aquela prática é ok, para quem eu vou dar o benefício da minha dúvida? Para mim ou para o cavalo? Entende? Na minha tomada de decisão. Tá? Esse é um parâmetro super importante, porque a ciência não tem resposta para tudo, nem nunca vai ter. Tá? Aí, rapidinho aqui, os métodos utilizados, basicamente foram as visitações nos locais, os eventos hípicos foram pré-selecionados pela própria requisitante do serviço, a solicitação se referiu a práticas humanas com cavalos, tá? E instalações dedicadas aos concursos. Não houve ação externa que prejudicasse a nossa inspeção, então nós ficamos livres para fazer o que a gente precisava fazer. Houve levantamento bibliográfico sobre os achados do relatório, foram citadas referências no texto, eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, fizemos vídeos e fotos, e os equipamentos que a gente utilizou ali. Então vamos lá, quais foram nossos achados, tá? Então a gente separou entre os achados no ambiente e os achados no animal. Aqui ainda tem muito texto, mas logo vai melhorar, tá? Então, no ambiente, esquecendo um pouco do animal, mais para frente a gente fala dos animais, tá bom? Então, primeiro achado, quantidade de cama insuficiente. A quantidade de cama ela está no princípio do bom alojamento, no critério científico de bem-estar, tá? Então, e a gente tem o levantamento aqui no Brasil, que a frequência observada estimada em animais de esportes residentes fixos em centro hípico foi de 21%. Então, 21% dos animais, aproximadamente, estão vivendo com quantidades insuficientes de cama. O critério da cama ele é bem brando, que seria isso, você não pode ver o fundo da cama. Porque se vocês pegarem estudos mais modernos a respeito de sono, por exemplo, que tem inclusive na Universidade de São Paulo, vocês vão achar lá que a cama tem que ser mais do que isso, na verdade. Tá? Então, ver o fundo é o critério mínimo. Mínimo. Eu não posso ver o fundo, ok? Isso é um critério mundial, aceito, já antigo, tá bom? Então é isso, 21%. Aí a minha pergunta é assim, 21% é muito ou é pouco? Essa pergunta ela serve para todos os outros critérios. Me falem o que vocês acham, é muito ou é pouco? É pouco ou é muito? É pouco. Tá. Como assim? Em 21% dos animais o chão estava visível. Isso, perdão, acho que eu não expliquei direito. É pouco, alguém falou, né? Tá. A minha pergunta é assim: quando você vê um animal que está sofrendo negligência, maus tratos, abuso, isso aqui é negligência. Se eu quiser fazer um laudo de negligência, um laudo técnico de negligência, eu faço. 21% é muito ou é pouco? Qual que é o parâmetro aceitável? Não existe isso. A gente tem que tender a zero. É ok um cavalo sofrer? Ou é ok 20 cavalos sofrerem? Não é ok. Pronto. Essa ideia vocês vão conseguir transferir para todos os outros conceitos, tá bom? Essa pergunta, né? É muito ou é pouco? Será que é importante? Então, é isso que a gente tem que refletir. O que é o aceitável? A pergunta é essa. Né? É muito ou é pouco? Não interessa. Se eu tenho um animal com problema, eu tenho um problema.
tá? Por que para um... É igual quando o pessoal falava da mortalidade do Covid. Ah, não, tá bom, é X%. Se for a sua mãe, a taxa é 100%, certo? Para você, ok? Então tá bom, vamos lá. Então, os critérios utilizados para medição, que eu já falei. Aí, o que a gente descobriu? Um problema na organização dos concursos todos. 3 situações foram observadas. E aí eu quero a sugestão de vocês para solucionar essas questões. Os estabelecimentos não tinham serragem extra para vender, o que não deveria ser chamado de serragem extra, certo? Concorda? Eles não tinham serragem extra para vender. Então, se eu quiser corrigir o meu problema de cama, eu não consigo. Segunda questão, os tratadores não sinalizavam que havia cama insuficiente. Meu tratador não está me contando que o cavalo está sem cama. Falta de treinamento, a gente precisa pensar em treinamento. Tem as empresas patrocinadoras aqui para pensarem isso junto com a gente, tá? Terceiro fator, os proprietários não queriam pagar por serragem extra. Inaceitável, tá? Infelizmente, para ter cavalo custa dinheiro. Não foi a gente que inventou essa verdade, tá? Então, essas 3 questões nas entrevistas e nas inspeções estavam mantendo a situação de cama insuficiente, tá? E uma observação, nos concursos visitados que duraram mais de uma semana, camas usadas estavam disponíveis para utilização por animais que chegavam na segunda semana, um problema grave de saúde, de controle de zoonose, de controle de doença, tá? Por mais que a gente não detecte. O que mais? Tamanho das baias insuficientes, tá? Baias de circo, ok? Porque esse relatório é sobre concursos hípicos, ok? Então, o que a gente encontrou? A média ferida das baias foi de 9 metros quadrados, adequada apenas para cavalos até 1,62 m. Temos cavalos mais altos que isso no hipismo? Ok? Isso é um conceito suíço, tá? Não vou nem assim entrar no mérito de onde é que a gente tirou esses critérios. Critérios científicos já robustos, já aceitos há um bom tempo. Tá bom? A FEI indica que existe uma porcentagem do total de baias pré-montadas oferecidas maiores, que é para uma porcentagem de cavalos que são mais altos. A FEI tem isso no regulamento dela. Tá? A gente não observou baias de circo maiores durante as visitações. Foi observada a retirada de divisória entre uma baia e outra. Só que aí o que acontece? Uma baia vira 2, certo? Aí você fica com a metragem de 18 metros. Preciso de 18 metros quadrados para um cavalo? Ele pode medir 1,90 m. Eu preciso de 18 metros quadrados para um cavalo? Não. E aí o proprietário vai ter uma despesa maior, tanto por pagar 2 cocheiras, quanto por pagar o quê? Serragem. Então eu não preciso. Uma solução que a gente vê bastante no manga larga é cada 3 baias vira 2. Que aí você não tem que dobrar o seu custo. Você pode minimizar. Cada 3 baias virando 2 fica show. Tá? Ou, o que eu não sei como não aconteceu ainda, pelo que eu sei, o único fabricante da baia de circo é um cara só. Alguém poderia fabricar baias de circo, por favor? Inclusive para abrir concorrência. Se o cara está sozinho no mercado, eu não sei quem é, não tenho nada a ver com isso, tá? Mas essa é uma ideia de solução. Vamos fabricar módulo. O módulo é simples, ele é ferro, alumínio, sei lá, com lona. Né? Ao invés de fazer 9 metros, eu faço de 12. 12 metros quadrados já está ótimo. Tá? Isso é um padrão também científico já validado. Certo? E aí, irregularidades dentro das baias. Então, de vários tipos. Saco de serragem dentro da baia junto com o cavalo. Material dentro da baia. Saco plástico dentro da baia. Capa, material pendurado num varal dentro da baia. Esse aqui, a baia já é pequena. Aí a pessoa, não sei por que eu estou vendo isso direto. A pessoa bota um cabo e diminui o tamanho da baia. Mais. Tá? Aqui, baia suja. Aqui, identificação. Como esse cara vende para o manga larga, para o quarto de milha, para o BH, para todo mundo, alguns módulos vêm com identificação de cavalos. Aquele cavalo não é nem daquela prova. Tá? E uma coisa bem ruim também, grampo.
pessoa vai lá, ao invés de pôr um durex, ela pôs um grampeador. Aí os grampos estão tudo espetado para o lado de dentro da lona. Água. Isso aí não precisava nem colocar, né? Qualidade e disponibilidade. Indicador de bem-estar pertencente ao princípio da boa nutrição. Então, a gente encontra água suja e, talvez um pouco pior, água sem água. Tá? E nessa foto ele ainda com secreção lacrimal, que é um indicador de bem-estar de boa saúde. Tá? É comum o corte temporário do fornecimento de água encanada nos concursos, foi visto várias vezes, tá bom? E aí é isso. Quem tem que comprar um caminhão-pipa, entendeu? Tem que haver uma solução. Eu não posso deixar um animal sem água. Consigo fazer um laudo de negligência? Negligência é permitida pela lei no Brasil? O que mais? Campo de visão dos animais. Todo mundo já tem uma noção, né? Que o campo de visão do cavalo é importante para ele. Alguns cavalos têm uma melhora considerável de bem-estar quando ele consegue enxergar mais longe. Tem alguns estudos mostrando isso de uma maneira bem interessante. Aí o que acontece? A gente vai lá e tampa. Isso aqui não precisa dizer que, além de tudo, feio, né? Aí a gente vai lá e tampa as cocheiras com lona, né? Então, nos casos como essas figuras, além de tudo, efeitos na ventilação, porque você tampou, tá? E pior, se você tiver vistoria nas cocheiras, que deveria acontecer com uma frequência muito maior, vocês vão ver, como é que você vai vistoriar dentro da baia, com a baia tampada, tá? E possivelmente, então, aumentando o que a gente chama de desafio para o animal. O animal ele tem vários desafios ali que a gente coloca para eles, tá? E já é um conhecimento também já um pouco antiguinho. Às vezes a gente fala assim, nossa, meu cavalo ficou louco do nada, teve uma reação negativa, nossa, foi do nada, ou ele deu um corcove do nada, ou ele se assustou do nada. Não é do nada, é aquela teoria do copo meio cheio. Ele já está com vários desafios na vida dele. E, de repente, quando a gente coloca aquela cerejinha do bolo, aquilo espana, tá? Isso é um conceito científico, isso não é achismo. Vários estudos mostrando isso. O cavalo tem reações, aspas, inesperadas, porque o nível de desafio da vida dele já está muito alto, tá? O que mais? A varredura das cocheiras. Então, isso aqui era um vídeo, mas a gente colocou só a foto. Então, a pessoa varre e levanta uma nuvem de poeira. Esse é um conceito importantíssimo para a gente aqui. E aqui vai um toque para os meus colegas veterinários. Estudos indicam a piora da qualidade dos tecidos pulmonares em equinos e em humanos por partículas suspensas no ar. E a prevalência de doença pulmonar alérgica em cavalos chega a 50%, esse é um índice mundial. O que isso significa? Que metade dos meus cavalos do esporte do mundo são asmáticos e ninguém sabe. O asmático é aquele que tosse uma vez por dia. Ele é assim mesmo. Não, ele não é assim mesmo, ele é asmático, tá? E a faixa etária desses animais, isso é mais importante também, bastante presente no hipismo, que são animais, na média, maiores do que 7 anos de idade, ok? Então, na corrida, eu tenho menos animais asmáticos do que no hipismo, tá? A doença é subdiagnosticada no Brasil. A alergia pulmonar em cavalos de esporte é subdiagnosticada no Brasil. Os animais não estão sendo referidos nas inspeções veterinárias. Eu falo isso para vocês porque eu levei um animal asmático para o juiz de campo e tive problema de fazer o cavalo poder saltar, e eu vou explicar o que acontece. Seria mandatório que esses animais fossem identificados para inspeção veterinária. Por quê? Qual é o tratamento para asma? Qual é o tratamento para asma? O tratamento para asma normalmente é de longa duração. Se for feito da maneira mais moderna, mais adequada. Ele é à base de corticoide, só que esse corticoide ele é numa dose baixíssima e ele não tem afinidade por tecido locomotor, ele tem afinidade por tecido pulmonar, ou seja, eu posso saltar um cavalo asmático tratado adequadamente sem ter vantagem competitiva. E aí o que acontece na prática? A gente fez esse levantamento, os colegas dão bombas de corticoide 15 dias antes da prova. Para quê? Para diminuir a reação alérgica.
e esse cavalo chegar na prova sem tossir. Como é que um cavalo com 15 dias de 15 dias antes da prova com bomba de corticoide vai chegar na prova? Imunossuprimido. Imunossuprimido. Isso não é tratamento de asma, isso é para fazer cavalo com problema pulmonar chegar na prova. Tá errado. Não pode. Você tem que ir no juiz e falar, eu tenho um cavalo asmático, ele toma bombinha, ele usa bombinha. Posso saltar? Porque se o juiz falar que não, então 50% dos cavalos ele vai ter que falar que não. Alguns juízes solicitaram que a argumentação fosse levada à Confederação Brasileira. Tá? Que mais? Não houve relatos de solicitação de continuidade de tratamento de doença pulmonar alérgica nas inspeções veterinárias. Nós ficamos 8 meses procurando solicitações veterinárias nas inspeções para animais asmáticos. E a gente encontrou um total de 0. Aonde estão esses cavalos? Existem juízes inadvertidamente se opondo à participação desses cavalos. O que mais? Acústica. Outro problema importante. Na totalidade dos eventos visitados, havia música alta nas baias. Não, pode ser que não seja alta. O que a gente teria que usar? Um decibelímetro, que é o aparelho adequado para medir decibéis, ok? Isso já é quando a gente já tiver um pouquinho melhorzinho na vida. Quem sabe a gente consegue ter esse tipo de equipamento barato, fácil de usar, ok? Nos concursos. Os herbívoros pesquisam o som natural do ambiente. É uma informação importante para eles. Eles precisam se sentir seguros e uma das pesquisas que eles fazem o tempo inteiro é com som. Se eu tenho música alta, o que eu estou fazendo com os sons do ambiente? Estou neutralizando. Ele não está conseguindo. Ok? O que mais? E tô atrapalhando um comportamento natural. Quem já leu alguma coisinha assim sobre bem-estar sabe que a manifestação do comportamento natural é uma coisa que a gente tem sempre que buscar. É um indicador de bem-estar, quando o cavalo se comporta de maneira natural. Tá? O que mais? Outra coisa, os equinos podem ter horários variados de sono. Vou falar de novo, tem pesquisas importantes sobre sono já. No Brasil mesmo, melhor ainda. Eles não têm os mesmos padrões de sono do humano. E eles podem entrar em quadro de restrição de sono em ambientes onde o animal entenda que ele não está seguro. Como é que eu vou competir com um animal que está com restrição de sono? Alguém aqui já foi trabalhar sem ter dormido na noite anterior sabe do que a gente está falando, tá? E parece que as pesquisas estão mostrando que esses cavalos ficam com restrição de sono durante dias. Não é um dia só, não. Então, aqui a caixinha de som, era um vídeo, tá? Mas estava bem alto. E aqui um pouco pior, que é assim, se tiver um abolicionista no concurso, a gente está lascado. Música ao vivo nas cocheiras de circo à noite, postada em rede social. O que mais? Presença de animais nas cocheiras, demais animais nas cocheiras de concurso. Um passarinho na gaiola. Eu fui lá, botei no meu caminhão meus cavalos e botei um passarinho também. Esse passarinho tem que estar no GTA, na guia de trânsito animal. Tá? Outra coisa, a gente foi consultar a responsável técnico. A frase que eu escutei foi assim, isso é um baita de um BO. Além disso aqui ser uma coisa do século retrasado, que a gente, como veterinários, como proprietários, como pessoas normais, deveríamos desestimular animais em gaiola, eu tenho, no concurso, uma gaiola com passarinho. Então, como eles deveriam estar na guia de trânsito, eles são passíveis de controle e fiscalização, tá bom? Aí o cara vai lá, é um animal da fauna silvestre brasileira sem anilha. Quem vai responder? Sabe quem vai responder? Todo mundo. A entidade, o lugar, o dono, o cara que carregou, porque o direito ambiental brasileiro prevê responsabilidade compartilhada. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Tá?
Então, vamos desencorajar, tá? O que mais? Acomodação irregular, o cara barraquinha de camping no circo. Aqui o cara botou uma lona para proteger o feno da chuva e do sol. Uma lona a mais aqui e tal. Esse aqui não teve a mesma preocupação, então o feno dele estava exposto ao sol. O que acontece com o feno exposto ao sol? Estoque inapropriado de insumos, tá bom? Outro resto aqui de circo encostado do lado do extintor. Seguindo, nas instalações, já já a gente chega nos animais. Essa aqui é clássica. O tratador fazendo instalação elétrica, todo concurso tem isso. Tá? Relato de terem tomado choque. O cara não é eletricista. O cara não é nada. O cara tem que fazer o cavalo dentro da baia, olhando para o cara amarrado. Essa aqui, um primor também, o cara meteu uma escada em cima de um saco de serragem para segurar o teto. O teto furado com remendo. Aqui uma lona para segurar a chuva. Aqui o saco de lixo no meio do caminho, a água sendo desperdiçada. E o cara ainda atravessou uma lona no meio, porque ele achou que, sei lá, que ele era o dono da rua, do circo. E fechou ali, deixou só uma passagenzinha pequenininha. Desperdício de água, a água caindo da caixa e alagando alagando. Agora, nas entrevistas, tá? Nós fizemos entrevistas também com o tratador, com o juiz e com o steward. Os tratadores relataram alagamento nas baias. Alguns lugares já tomaram algumas providências, mas ainda acontece. Aí você tem que trocar a cama. Você economizou na serragem lá atrás que você não queria botar mais, e você teve que pagar outra. Tá? Troca de cama, perda de material, né, por causa do alagamento. Ausência de locais para alimentação dos tratadores, principalmente refeições noturnas, vários relatos. Locais designados para o banho dos tratadores, sem isolamento elétrico adequado. Os caras levam choque na torneira. Banheiro sujo. Por que eu estou falando isso? Porque o bem-estar é único. O bem-estar é único. Visualizada e relatada a construção de valas. O tratador vai lá, pega enxada e constrói uma vala para drenar a água. Ele não é ele que tem que estar fazendo isso. Eu quero que ele esteja olhando para o meu cavalo, 24 horas. A iluminação noturna. Tá? O que o cavalo faz à noite? Entre outras coisas. Dorme. Tá? Iluminação noturna para os tratadores foi relatada e observada como sendo insuficiente. Então, o tratador não enxerga nada, mas o cavalo está na iluminação. Tá? Foram observados bocais sem luz e a luz noturna excessiva para os animais. A iluminação não pode ser ligada e desligada pelas pessoas. Ela é sei lá, como chama? Uma coisa contínua. E de forma que não está adequada nem para os cavalos e nem para os tratadores, tá? Descarte de resíduo, esse eu vou passar rapidamente. Isso aqui, se tiver fiscalização, os lugares vão ser autuados assim, fácil, tá? Essa é uma questão regulada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, Anvisa, Conselho de Medicina Veterinária e Prefeitura Municipal. Todos, na totalidade, 100% dos eventos visitados tinham descarte de resíduos irregulares. Tá? O pior de todos é descarte de resíduo dentro de uma baia. Entrevistas. Esse aqui acho que é o último contexto. Tá? Isso aqui que é muito importante. Que é mais que a gente tem de entrevista. Juízes. O que os juízes relataram? Baixo padrão na categoria de comissários. E os comissários reclamaram dos juízes. Pouco treinamento deles. Inspeções veterinárias feitas com pelo menos 3 membros diferentes. A inspeção veterinária é talvez o maior problema. Vamos chegar lá. A área do holding box só existe às vezes. Na prática, o cavalo que volta do holding box. Holding box é uma coisa que eu não tenho capacidade de entender. Se alguém entendeu, me ajuda. Para ver se o cavalo melhorou. Né? Se eu tô num ambiente em que eu não posso medicar. Bom, não sei. Posso estar enganada. O cavalo fica para ser checado no paddock. O cavalo que foi para o holding box, ele fica para ser checado no paddock. Para ver se houve melhora. Ele não passou na inspeção. Para quem que eu tenho que dar o benefício da dúvida mesmo?
Eles que falavam holding box. É outro nó. É outro... Não, isso. Tá. Não, desse então pode ser que esteja com o nome errado. É o cavalo que não passa. Isso. Isso, reinspeção. E o que acontece que eu não consigo compreender? Tá. Técnicas doping free. Tá? Os juízes não acreditam que os exames de termografia estão sendo feitos efetivamente. A inspeção veterinária tem que ser feita por veterinários de fora. Ou seja, que não tenham cavalos competindo. Essa é a lógica, tá? Nos Estados Unidos, os veterinários são cadastrados para funções veterinárias para um concurso. O cara está cadastrado para ser um veterinário atuante no concurso. Ele não tem cavalo de hipismo na vida dele, tá? E são contatados após sorteio. Exame de antidoping... Mas calma, mas o Brasil tem várias coisas melhores que lá fora. Isso aqui é curioso daqui, né? Esse país é um país assim complexo. Exames antidoping limitados em quantidade. O financiamento, segundo os juízes, não deveria ser feito só pelo comitê organizador, mas pela CBH também. E não há divulgação dos casos positivos, apesar de isso ter sido prometido. Os casos positivos continuam tendo a proteção da não divulgação. Entrevistas com os stewards. Todo mundo aqui sabe o que é steward? É o staff regulatório, vamos dizer assim, tá? A maioria dos comissários preferem estar identificados. Tem uma questão ali para eles importante de se identifica o steward ou não, se põe o uniforme no steward ou não. Alguns falam, não, é melhor não, porque se eu vou fazer a inspeção na cocheira, não quero que o cara saiba que eu sou steward. Aí eu acho assim, a minha sugestão para eles foi que eles se organizassem numa cooperativa, ia resolver praticamente todas as queixas que eles colocaram. Não todas, mas a maioria. Cooperativa no Brasil é um nome assim meio pesado, né? Meio pejorativo, mas a ideia da cooperativa é uma ideia alemã, se não me engano, viu, Thiago? Você que é fã. A ideia da cooperativa, na teoria, é fantástica. Tá? Protegeria os stewards e faria o sistema com menos conflito de interesse. A função veterinária tem que ser feita por veterinários distintos daqueles que têm animais competindo. Outra categoria de profissional falando a mesma coisa, a mesma obviedade. Conflito de interesse na questão dos veterinários de concurso. Os comissários não têm, aspas, liberdade para atuar, pois são prejudicados quando atuam segundo a norma. Eles podem não ser mais chamados para trabalhar, caso tenham iniciado algum processo de advertência ou similar com pessoas mais importantes, sócios de clubes, patrocinadores. Isso aqui é relato de entrevista, tá? Não há garantia de emprego para os stewards, isso acaba interferindo na forma como trabalham. Os júris, segundo eles, se intimidam a tomar decisões. Comissários deveriam ser contratados através de uma organização profissional deles. Ou, por exemplo, a Federação Equestre Internacional faz indicação dos membros stewards para cada concurso, seguindo algum critério. Por exemplo, a distância que o cara mora do concurso, inclusive minimizando custos. Gostariam que houvesse ações de informação, educação e capacitação para fiscais, tratadores e veterinários. Tem que fazer. Sem treinamento, você não melhora. O número de comissários tem que ser maior e comissários 24 horas ao dia, segundo o regulamento FEI. Os stewards estão atualmente remunerados por igual, sendo que eles têm categorias diferentes. Então, tem steward nível 1, nível 2, nível 3. Mas todo mundo recebe igual. A transmissão ao vivo das provas, segundo eles, ajudou muito. Isso é um conceito importante, porque se a gente vai se marginalizando, se a sociedade passa a não aceitar as nossas práticas, a gente vai se marginalizando, as transmissões via TV caem, o meu esporte fica marginalizado. Vide vaquejada. Patrocinadores de eventos solicitam favores informais durante o concurso e não devem ser punidos. Incrível, né? Fantástico. Fiscalizações de focinheiras são feitas no momento equivocado e com equipamentos não adequados.
Já existe equipamento para fiscalização de focinheira. E, realmente, você fazer a fiscalização de focinheira na porta da prova, além de constrangedor, a pessoa já aqueceu, já pagou a inscrição, já fez tudo, já está lá. Aí você não vai entrar porque a sua focinheira está apertada. Não precisa inventar roda. A FEI já tem muita coisa que a gente só podia copiar. Outros países têm regulações fantásticas, que muitas vezes a FEI não adotou, mas tem nos países. Nova Zelândia tem um regulamento fantástico de hipismo. Austrália, Suíça, regulamentos fantásticos. Né? A gente não precisa inventar roda. E aí, assim, olha que fantástico, né? A FEI tem um capítulo só para orientar a gente a evitar conflitos de interesse. Embarque e desembarque. Olha o caminhão dentro do concurso, com as janelas tapadas, tá? Não vou nem falar nada. Teve várias questões aí, proprietário postando em rede social, foi um bafão aí. Eu não pus as fotos aqui, porque eu recebi várias, porque as fotos têm donos, mas cavalos machucados, cavalos com problema no embarque e desembarque. O que a gente fez? O que a ciência faz? A ciência mede. Eu estou com um problema, então isso gera uma questão. Então a ciência vai lá e mede para tentar achar uma resposta. O que a gente fez? A gente mediu os tempos de embarque e desembarque, os tempos de espera. Com isso eu chego num valor médio. Com isso a gente pode virar, por exemplo, para a hípica do Rio de Janeiro e falar: vocês estão tentando botar um elefante dentro de uma casca de ovo. Se você tem X cavalos, um embarcador e X tempo para fazer o processo, simplesmente não vai dar. Tá? Eles tiveram problemas sérios, mas não são só eles. Tá? Foram visualizadas práticas de utilização de buzina, barulho, locais de passagem de animais ocupados por materiais, demais objetos. O ser humano tem uma dificuldade de fazer silêncio. A gente já chegou a essa conclusão. Locais de amarradores sem abrigos, animais amarrados em baias sem necessidade, esperando embarque e desembarque. Isso é clássico também. Embarques noturnos, muitas vezes não vai dar para evitar, mas o que o cavalo faz à noite? E caminhões fora das normas vigentes. Isso aqui, se o cara parar um cara desse entendeu? O que vai acontecer se o cara parar um cara desse? O cavalo vai ficar lá esperando. Né? Às vezes o cavalo está numa viagem enorme. Ele vai ter mais um problema. Fora que eles não sei como é que eles estão respirando lá dentro. Nos animais, para finalizar, aquilo tudo que a gente falou é só no ambiente, tá? E o bem-estar moderno, ele está cada vez mais deixando o ambiente de lado, assim, não de lado, mas assim, o importante para a gente é a avaliação do animal, tá? Então, tudo que a gente falou até agora são coisas assim básicas, se você for ver bem, tá? E não tão importantes comparadas com o que a gente vê nos animais. O animal é o nosso gold standard, é o nosso padrão ouro de avaliação. Tá? Então, animais amarrados, o hipismo tem isso assim culturalmente, né? Então, nesse caso aqui, o cavalo está amarrado, sozinho, ele está com acesso ao pau que segura o teto, a uma churrasqueira e uma mesa. Tá? Esse aqui é amarrado com acesso ao fio de eletricidade. Eu não sei se vocês sabem, cavalo morre com tomada de casa comum, eles são mais sensíveis à eletricidade do que a gente. O fio. Né? O fio. Tá? Animais amarrados, diversas situações, quantidade, frequência elevada, né? Então já tem desafio pra caramba, então tem mais um. O cavalo né, tem a vida nômade, vamos lembrar disso, então além dele estar numa baia pequena, ele está amarrado excessivamente, tá? Temos que lembrar que o cavalo moderno preserva na totalidade as características biológicas lá de trás. Ah, Laura, o cavalo é o mesmo do que há 6.000 anos atrás? Sim. Sim. Ah, mas é que agora tem pônei, tem bretão, mudou muito. Não. Isso, para a evolução biológica, é nada. O cavalo continua sendo aquele cavalo. Ele tem que andar, ele tem que comer, ele tem que socializar. É isso. Desafio climático. Esse aqui, putz, um clássico também, né? Quem estava comigo, nossa... Desafio climático para cavalos em países tropicais é uma realidade científica. A ciência já sabe disso. Um dos problemas de bem-estar mais frequentes. Então, além da gente não visualizar nenhuma cocheira com termômetro de ambiente para guiar as pessoas e as condutas, não tem.
Nem todas as baias têm ventilador, e o achado mais frequente dessa vistoria foi a utilização de capa de frio. Uma prevalência mundial de má utilização de capa de frio. Quando o ser humano sente frio, aí ele ama o cavalo dele, o que ele faz? Põe a capa no cavalo dele. Muito bem. Só que esses coitados estão fritos, tá? Porque eles não sentem frio como a gente, não sentem calor nem frio como a gente, tá? Capas pesadas, o peso da capa é um critério, tá? Então no Brasil você não deveria ter capas. Quanto que era o peso? Eu esqueci agora. Tem até o padrão de peso da capa. Então no Brasil você não tem frio para capa. Ah, eu comprei uma capa importada tão bonita. Não, não faça isso, tá? É capinha, capinha levinha, no máximo. E talvez você nem assim use, tá bom? Então aqui a gente mede a temperatura ambiente, o cavalo com capa e amarrado. Esse aqui no sol, com a capa. Esse aqui, coitado, pedindo para alguém salvar ele. O calor é um agente estressor importante no cavalo, uma espécie especialmente suscetível à desidratação, ainda que o veterinário não diagnostique a desidratação, tá? E outra coisa, a desidratação é facilitada em animais mal condicionados. O hipismo tem uma coisa interessantíssima, que é os cavalos de hipismo não fazem exercício aeróbico. Eu não sei por quê, tá? Não fazem. A gente coloca sensores nos cavalos e todos os cavalos apresentam pico de frequência cardíaca durante a prova. Tá errado. Não tem trabalho aeróbico suficiente para estar na prova. O que é trabalho aeróbico? É dar um galope aberto. Dá um galope aberto, vamos dizer. Vamos simplificar as coisas, tá? Não tem. Tem gente que tem medo, tem gente que não entende a necessidade, e tem gente falando que é para fazer o aeróbico e o muscular tudo junto no mesmo dia. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Então, o cavalo mal condicionado, ele desidrata mais fácil, tá? E o cavalo que não tem verde à vontade, que é super comum, também desidrata mais fácil. E aí você vai lá e põe a capa. Tá bom? A inspeção veterinária, eu vou falar rapidamente, foram observados e aprovados animais em inspeções veterinárias, com manqueiras de grau 1 e 2, pela escala da Associação Americana de Veterinários de Equinos, tosse. Olha os asmáticos lá, na inspeção veterinária sendo aprovados, porque uma tossezinha assim, não tem problema. Secreção nasal. Secreção nasal é indicador de bem-estar. Passa também. Tá? Tumores de volumes expressivos em região de ânus e rarefação de cauda. O cavalo pode competir sem rabo. Pode ou não pode? Depósito de gordura. Os cavalos gordos, né? Não faz trabalho aeróbico. Come muita ração. Depósito de gordura. Ele está apto a desenvolver um exercício atlético, esportivo? Você vai na maratona com uma pochete assim? Não vai. Tá? Alterações de pele. Alteração de pele. Pele é um indicador de bem-estar fantástico. Fantástico. Quanto mais você estuda a pele, mais impressionado você fica. Aumento de volume em membros. O cavalo está com o membro inchado. Por que ele passou na inspeção? Reações de cabeça. Conhecidas também, né? Cada vez falam mais. Uso de chicote na inspeção. Fantástico. Veterinários conduzindo animais. Bom, manqueira, tosse, secreções, alterações de pele e reações de cabeça são indicadores científicos de bem-estar consolidados mundialmente. Eu não vou falar mais nada da inspeção veterinária, tá? Nas baias foram visualizados animais sendo medicados. Quando nós perguntamos sobre o papel que tem que andar junto com o cavalo que é medicado, ele tem uma autorização para isso. Deveria ter. Nenhum dos cavalos estava com autorização junto. Não pode, isso dá eliminação instantânea. Se eu fosse o Stuart e não tivesse medo de perder o emprego, daria instantaneamente a exclusão do cavalo do concurso. Tá? Olha lá, o sorão lá descendo, uma beleza. Capa apertada, uso de coleira. Parem de usar coleira para animal que engole ar. Procurem o conhecimento, ele está disponível. Não usem, joguem fora, por favor. A observação de comissários em visitas às cocheiras ocorreu uma única vez.
Observação comportamental dos cavalos, já vou terminar. Aqui tem 2 fotos clássicas, tá bom? O que a gente fez? Quando a gente foi fazer a observação comportamental dos cavalos no paddock, a gente percebeu que a gente estava viajando na maionese. Porque se eu tenho uma inspeção veterinária que aprovou todo mundo, é evidente que eu vou encontrar problema na avaliação comportamental no paddock. Aí eu falei assim, eu não vou mais fazer isso. Tá bom? Avisei as pessoas que estavam me pagando para fazer o que eu estava fazendo. Eu falei, eu não vou mais no paddock. Porque não faz o menor sentido. Tá? Bom, a avaliação do paddock é feita através de etograma. Etograma é um gráfico de comportamento que a gente usa. Amanhã vem o Gabriel falar de comportamento aqui para vocês. O Gabriel é o único cara com formação em etologia sólida no Brasil. Devorem o Gabriel. O Gabriel usa muito etograma, né? Então você vai lá e faz, quem estava comigo aprendeu a fazer, faz as marcaçõezinhas lá no papel. E aí você vê como é que aquele cavalo tá, em termos de sinais positivos, negativos, tá? Fizemos só 2 coletas de etograma, porque é isso, não fazia sentido, tá bom? Então, e no paddock foram observados de novo animais com tosse, animais positivos na escala de dor e desconforto pela escala de expressão facial. Também foram observados nos cavalos comportamentos conhecidos e descritos em literatura, como alteração de posição de cabeça, roucure, todo mundo sabe o que é roucure, hiperflexão, boca aberta por mais de 10 segundos, movimentos de cauda indicativos de dor e desconforto, um comportamento já classificado, e alterações espontâneas em andaduras naturais. Fica na cerca e vê quantos cavalos desunem o galope. O tempo inteiro você vai ver. Galope desunido, 90% das vezes você pode ir atrás se você tem algum problema. Ainda que não seja no cavalo, que seja na equitação, que é um outro problema grande, whatever. Utilização de materiais, essa aqui é bem polêmica também. Foram observados celas colocadas sobre a cernelha, focinheiras apertadas, peitorais, olha isso aqui, dentro da musculatura, peitoral dentro da musculatura. Parem de usar peitoral engatado na cela. Raciocinem comigo, o que um peitoral engatado na cela faz? Se a cela sair do lugar, você está com um problema de saddle fitting, certo? Que seja problema de escória corporal do cavalo, o que for. Se a sua cela sai do lugar, você vai precisar do peitoral, né? O que o peitoral vai fazer? Segurar a cela no cavalo, usando o corpo do cavalo. Não use o peitoral engatado na cela, isso é um conhecimento antigo já. No máximo um martingauzinho ali, que também, se você falar de martingau na França, o povo já torce o nariz, porque também não é para usar. Então, assim, essas questões vão bater na nossa porta. Tá bom? Então, peitorais e capas apertadas, caneleiras e ligas de trabalho não recomendadas. Existem estudos super antigos sobre caneleira e liga de trabalho, tá? Animais em espera, que ficam na espera, porém com um material já ajustado para montaria. Ele fica ali na espera, com a barrigueira apertada, com a focinheira colocada, com tudo pronto para a pessoa chegar lá e passar a perna. Bacana, tá? Ligas de trabalho foram testadas em caráter científico no mundo. Além delas não segurarem o impacto, um cavalo, a hora que ele pisa no chão, uma liga de trabalho não segura. Não segura. A gente está falando de impacto na casa das toneladas. Não segura, tá bom? Além de não segurar, elas esquentaram os tendões dos cavalos. O tendão é um tecido péssimo em termos de cicatrização, em termos de regeneração, e ele já esquenta muito durante a atividade física. Aí você vai lá e põe a liga de trabalho, tá bom? Tá legal? Não, tá? Esse é um assunto bem polêmico. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, a galera tá usando ainda. Esse cavalo estava com liga de trabalho no pé e a caneleira de pelego na mão, que todo mundo acha lindo. Adivinha o que ela faz? Esquenta pra caramba. Mas é isso. Ah, mas na Europa tem, nos Estados Unidos tem. A gente vive escutando isso. A Europa, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, eles estão com problemas de bem-estar e licença social para operar, assim como aqui, talvez até mais. E a cultura equestre deles tem uma coisa parecida com a nossa. Ela não vem da ciência. Ela não vem da ciência. Tem livros escritos sobre isso. A cultura equestre brasileira, americana, tararã,
apesar deles terem mais cultura equestre do que a gente, ela vem de um formato que um amigo meu do jockey fala, que é uma frase fantástica. Ela vem de um formato que chama confraria entre amigos. Eu estou na minha casa, no meu quintal, eu faço o que eu quiser, e assim foi formada a cultura equestre. Zero ciência. Então todo mundo usa a caneleira com pelego porque é bonita, porque tem na Europa, porque tem até na Olimpíada. Então deve estar certo, né? Esse achado foi considerado mais específico e de abordagem mais difícil, visto que mesmo nos países desenvolvidos a cadeia de equinos ainda segue utilizando algumas práticas antigas. A utilização de coleira se enquadra no mesmo pensamento. Você vai achar coleira na Europa, você vai achar coleira nos Estados Unidos. Tá? A avaliação comportamental também foi feita nas baias, e aí a gente viu o quê? Animal comendo estrume e animal ciscando. Sabe, a gente fala ciscando quando ele está com fome e não tem comida, e aí ele fica ciscando mesmo, né? Por quê? Porque não tem verde disponível. Não tem. Tirou, ficou sem, ele fica muito gordo e tal. Você escuta de tudo. Aqui um cavalo com comportamento estereotipado, ele pegava o coxo de água e puxava e soltava. Voltava lá, pegava, puxava e soltava. Então, além do perigo em si, né, comportamento estereotipado. Uma prevalência de cerca de 24% foi encontrada na Austrália e a gente aqui no Brasil também. 24% de cavalo com estereotipia, que são comportamentos, aspas, anormais. É muito ou é pouco? É sempre muito. A gente tem que querer zero. Eu quero zero. Certo? Animais com expressão facial para sinais de dor e sofrimento. Que mais? Animais hiporresponsivos ou apáticos na baia. Um comportamento já conhecido, já descrito, tá bom? Secreções oculares e nasais na baia. Tá? Os animais mantêm as características fisiológicas lá de trás. Então, eles são animais que ingerem em torno de 20 quilos de verde ao dia em condição de soltura plena experimental. Esse estudo é brasileiro, inclusive. Tá? 20 quilos. Quantos quilos tem um fardo de feno? O grande. Ai, não, você está me dizendo que um cavalo come mais do que um fardo de feno por dia? Tô. Devem obrigatoriamente ser mantidos com verde disponível à vontade, por todo o tempo, visto que também se alimentam à noite e de madrugada. Tá? A maioria dos cavalos não tinha disponibilidade de verde à vontade, uma prática antiga e exaustivamente condenada em âmbito científico mundial. Diversas doenças clínicas e subclínicas, comportamentos estereotipados, distúrbios mentais e piora no desempenho podem advir da restrição de verde para um cavalo. Essa também é bem rápida. Em relação à inspeção do exame de termografia, ele foi bem rápido. Por quê? Os exames foram feitos em 3, no que a gente observou, né? Que foi bem rápido, porque também não fazia sentido continuar. 3 locais próximos e diferentes. As distâncias entre a câmera termográfica e os animais variou. Isso é um conceito básico da termologia, você não pode fazer isso. Alguns animais estavam de caneleiras. Foram feitas imagens dos membros anteriores pela frente, mas em alguns animais só foi feita pelo lado. Assim, a gente ficou assim, né? Não houve controle de temperatura ambiental, ninguém estava vendo qual a temperatura ambiental. Todo mundo está careca de saber, quem não sabe vai saber. O ambiente para a termografia é decisivo. A termografia ela é fantástica, mas ela tem limitações ambientais com as quais você tem que aprender a lidar, você tem que entender o que está acontecendo ali. Você tem que ter um termômetro na sua mão. Ao final da coleta de imagens, havia um procedimento de deslizar os dedos com luvas pela frente das canelas. Uma única vez, assim, ó. Demais informações a respeito dos exames termográficos foram desnecessárias, visto que as informações descritas acima são suficientes para inviabilizar informações diagnósticas confiáveis advindas da coleta de imagens. Conceitos importantes vigentes, só para a gente amarrar e lembrar, que é sempre bom lembrar, toda instituição e seus membros onde existam animais devem estar atentos às questões envolvendo o bem-estar.
principalmente as que envolvam possíveis situações de maus tratos, abuso, crueldade, visto que podem ser responsabilizados legalmente. O direito ambiental brasileiro, que é onde estão os animais, toda a fauna, doméstica ou não doméstica, o Silvestre está dentro do direito ambiental brasileiro. O que ele fala? Ele prevê a responsabilidade compartilhada. Essa é uma particularidade do direito ambiental. Não tem nos outros direitos, tá? Responsabilidade compartilhada é isso que eu falei lá atrás. Vai todo mundo junto para a delegacia, tá? Que orienta para que todos os envolvidos com a questão original respondam por ela, ok? Definição de maus tratos, crueldade e abuso estão muito bem escritas no site do Conselho de Veterinária, muito bem redigido, tá bom? Então, aqui tem a definição de maus tratos. Uma coisa importantíssima é que lá o conceito de maus tratos é descrito em 29 itens diferentes, porém, sem encerrá-los. Quer dizer que a própria lei diz que você pode ter outros itens sem ser esses 29 e que você consiga enquadrar em maus tratos. Ou seja, é um monte de coisas. Crueldade, definição de crueldade, qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento, bem como intencionalmente impetrar maus tratos continuamente. Abuso, qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo. Alô, aos veterinários super omissivos da minha categoria profissional. Quando você se omite, a sua responsabilidade é igual. Que implica em uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais. A definição de abuso é muito bem escrita e ela é muito restritiva no Brasil, tá? Causando prejuízos de ordem física ou psicológica, incluindo os atos caracterizados como abuso sexual. Conseguiram colocar até abuso sexual na normativa, porque antes não tinha. Se chama zoofilia. É um assunto sério. Tá bom? Deu? Muitas pulgas atrás da orelha. Certo? Obrigada, pessoal.